O Brasil é o segundo país com a maior taxa de partos via cesárea do mundo. Você sabia disso? Perde somente para a República Dominicana. Esse número segue crescendo no país, se distanciando cada vez mais do patamar recomendado pela OMS, que é de apenas 15% dos partos totais realizados. E aí fica o questionamento: isso é de fato um problema? O quanto isso é um problema? O que gera tantos partos feitos via cesárea aqui no país? E quando a nossa expectativa se distancia muito da realidade daquele parto que a gente idealizou na nossa cabeça e sonhou tanto? Como que a gente lida com essa frustração? Como que a gente lida com essa verdade na nossa cara? Eu sou a Beatriz Brezan e estou aqui com um time de mulheres incríveis e a gente vai conversar sobre isso hoje, começando com a minha companheira, a minha amiga de bancada, Luciana Piotto. Oi, Lu! Oi, Brez, tudo bom? Tudo bem? Esse papo vai ter muitos desdobramentos, porque além da via de parto, a gente tem a questão de ser humanizado, no ser humanizado, respeitoso com a mãe, com o bebê, enfim, né? Hoje em dia a gente também, até você fazendo recorte ali de classe, você entende que você pode ter uma assistência maior ou menor, de doula, nem todo mundo pode ter doula, enfim. A gente vai desdobrar aqui todos esses momentos relacionados ao parto. E para falar sobre isso, eu vou apresentar a primeira convidada, ela, mãe da Cecília, que tem 3 anos, né? Uma advogada, mulher incrível, influenciadora, Bruna Oliveira. Obrigada por estar aqui, Bru. Eu que agradeço. Mais um juntas aqui. Mais um. Ela que já participou do Papo que Rende, um outro podcast aqui do Terra. Quem não conhece, pode acompanhar também. Hoje a gente vai mergulhar, então, nesse assunto do parto. Eu acompanhei de pertinho, assim, eu que tenho a filha, a Serena, na mesma idade ali, acompanhei todas as informações que a Bru trouxe sobre a expectativa do parto e sobre a realidade, que o programa de hoje é isso, expectativa versus realidade. Já vamos falar sobre isso. Se apresentar outra convidada, então, Brez? Sim, aqui na minha frente tô com uma convidada super especial, é a Carolina Brandes, que a gente já está chamando aqui de Carol, nossa amiga, mãe do João Pedro e da Beatriz. O João Pedro tem 5 anos, né? A Beatriz tem 2 aninhos. Ela é engenheira de produção, sócia-diretora e fundadora da Bridge & Co. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada aqui pela sua presença. Muito obrigada. Eu tô extremamente feliz de estar aqui dividindo esse bate-papo com vocês. Tá. Vamos lá, entender essas diferenças de expectativa versus realidade. Temos muita coisa para falar. Vamos nessa, então. Acho que para começar, o antes, né? A gente nem precisa ir tão antes de tipo, quando que você planejou, não planejou. Mas assim, fiquei sabendo que estou grávida, né? Como é que foi essa preparação, né? Como que era o imaginário de vocês? Era aquele da novela? Que, né, a mãe vai lá, dá meia dúzia de grito e depois já sai pleno, bebê pleno. Como que era a expectativa de vocês e como vocês se prepararam? Porque a gente tá numa geração que tá muito embasada também na ciência, que busca livros, série, enfim. Como vocês se prepararam? Meu médico foi o Paulo Noronha. E eu já sabia que eu queria ele, porque algumas amigas foram assistidas por ele. E aí eu só fui conferir ali taxa de cesárea, vi ali mais uns dois médicos, mas eu já sabia muito quem eu queria que prestasse assistência no meu parto. Então fui pro Paulo e no final, né, ele acabou não dando assistência ao meu parto. Spoiler, assim, ó, forte. Mas o que foi fundamental pra você escolher ele, assim, quando ele deu assistência para suas amigas? O que se destacou pra você? O fato de ser uma equipe toda humanizada, então isso foi uma coisa que me pegou. Então eu sabia que ele iria respeitar todas as minhas decisões ali dentro, né, da minha gestação, se saudável ou não. Eu sabia que tudo que eu pedisse, ele ia seguir. E aí foi o que me fez ir até o Paulo, assim, com certeza. E saber que ele não... E olhar também ali a porcentagem dele, porque eu não queria de jeito nenhum parto cesárea, aquelas coisas, né? Explica pra quem tá acompanhando, a gente ainda não tem, nem tá nessa fase, ainda esperando, na expectativa ou se planejando. Como que a gente faz pra ver essas taxas, né? Pede pro médico. E é confiável? Tipo, o médico mesmo passar a taxa dele, será que tem algum documento? Eu sei que os hospitais têm isso, né? Eu olhei também da maternidade. Mas ele também tem esse documento, assim. Tem, e eu acho que esses médicos, num geral, que obviamente, né, se for necessário fazer uma cesárea, eles vão fazer uma cesárea. Mas que a via de parto, onde eles indicam, é pela vagina. Então, eles vão te passar a taxa de cesárea deles. E aí, você pode ir no hospital. E aí, se você for contratar uma doula, que não é a doula da equipe, essa doula
já tem uma vivência, então ela vai te falar o que acha desse médico, não acha? Você vai ligando os pontos ali, né? E aí Mas você vai conseguindo. No Conselho Regional de Medicina eles são obrigados a publicar as taxas deles de cesárea, de, né, taxa por via de parto, assim. Olha que legal. E vários outros tipos de taxa também. Então, são informações públicas, assim, você pode correr atrás dessas informações para garantir se o médico tá falando a verdade ali, né? Eu acho que se o médico já começa mentindo a sua taxa, já é um negócio muito esquisito. Pra ficar atento, né? Isso. Com certeza. E você, Carol, como é que foi pra você? Você tinha uma idealização? Os seus partos foram como você tinha idealizado? Ou Não, foram fomos zero. pegas de surpresa? Fomos pegas de surpresa do início ao fim. Foram zero como eu planejei, talvez mais o primeiro. Eu acho que eu tive uma queda de um penhasco enorme, assim, com relação à expectativa versus realidade. Eu também, quando eu fiquei grávida, eu não tinha nenhuma idealização, assim, né? Mas eu achava que era meio esquisito esse negócio de todo mundo fazer cesárea, marcar a hora do parto, marcar o dia do parto, né? Mas, e a criança não tem que escolher ali, não é uma coisa meio natural, né? E eu fui me informando, eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, sou carioca, não tinha tanta referência aqui em São Paulo. Fui perguntando para algumas pessoas que eu achava que tinham um perfil um pouco parecido. Conheci um casal de mulheres que já tinha tido 3 filhas, já estava indo para a 3ª filha, com a equipe dessa casa, e ela me indicou a Casa Moara. E aí eu fui atrás de informações dessa casa, fui me consultar com as médicas de lá, liguei, procurei na internet, e elas me falaram, né, essas 2 mulheres amigas nossas, que foram partos muito legais, né, completamente humanizados, e falaram muito bem da Casa Moara, do histórico da Casa Moara. E eu fui até lá, gostei muito da consulta com a doutora Andréa Campos, que foi a médica que me acompanhou nos meus 2 partos e nas minhas 4 gestações, mas isso também fica para outro momento. E aí eu gostei bastante. Já na primeira consulta, a doutora Andréa me indicou, Carol, vê o renascimento do parto. E aí eu fui ver o renascimento do parto, e dali pra frente eu mergulhei, assim, num mundo de informações e corri atrás de informação sobre a humanização do parto, sobre as vias de parto, e dali pra frente eu comecei a construir um monte, o filme já tava pronto na minha cabeça. Na minha, eu já tava com o João Pedro aqui, ó, no braço, depois de ter idealizado tudo, o plano todo certinho. E é muito impressionante, né, esse documentário, são duas, né, são 2... se eu não me engano, acho que já tem Já a tem terceira. três, Já já. tem 3. Eu fui até o 2, então. Acho que talvez a terceira tenha vindo depois que eu já tenha passado pelo parto. Eu não fui atrás. Mas, assim, é muito incrível como você vê que tem um padrão, né, de como os médicos e o sistema induzem essa mulher aí realmente para cesárea, né? Então, por mais que não seja o agendado, que era como, assim, sei lá, na geração da minha mãe era muito comum, né? Sim. Ainda acho que eu não tenho a estatística aqui, hein? Vamos buscar para colocar para vocês lá no nosso Instagram @navoltapod, tá? A gente tem aqui, ó. Já vou encomendar. Aproximadamente 59,7% dos partos realizados somente no ano passado foram por cesárea. Olha aí. 57%, mais da metade dos partos mais da realizados metade. são via E cesárea. qual percentual desse será que é agendada mesmo, assim, né? Que você vai lá, né, faz a unha, depila, que tem muito e deseja, isso, assim, de fato, e né? deseja, e não julgando, porque é como a pessoa também idealizou e pensou, mas assim... Que seja uma escolha consciente. Exato, que seja uma escolha consciente. Acho que é sobre isso, né, a discussão, assim. Entender, tipo, todo o processo e como esse sistema vai induzindo, né, essa mulher, essa família a ter esse parto cesárea, muitas vezes sem ter a necessidade de ser cesárea, né? E, enfim, de uma forma também muitas vezes desrespeitosa, né? E bom, também daqui um pouco eu vou falar como é que foi o meu, mas nessa de se preparar, eu fui ver esse documentário, fui ler um monte de livro que a gente lê, foi na pandemia, então tava com muito tempo ali para ler, para me dedicar mais ainda a essa pesquisa. Mas, assim, é impressionante como eu passei por algumas situações, ainda assim, ainda tendo cuidado, fazendo algumas escolhas, você passa por algumas situações, não todo mundo, né, mas eu passei, falando por mim, por situações que você fala, cara, eu vi isso no filme. Não me é estranha essa situação. Não foi por falta de aviso, não foi por falta de me preparar. Às vezes você entra numa situação assim que... Ai, dá uma raiva, gente, depois. Eu até hoje não fiz nas redes sociais o meu relato de parto. Vai ser... Não sei se vou fazer aqui também. Faz pra você, depois você decide se você quer publicar ou não. Mas você escreve pra você. Quem sabe, de repente, um dia você lê isso, né? Pra sua filha. Poderia ser uma coisa pra fazer, legal. Né? Mas você não precisa publicar. Guarda pra você. Mas e você, Bres? Acho que é o mais fresquinho. É o parto mais fresquinho. Ainda não me recuperei desse parto, inclusive. Mas assim, eu tive a felicidade de ter um parto muito
muito próximo daquilo que eu tinha idealizado, assim, sabe? O meu pensamento, eu sempre desejei, né? Eu faço parte desse movimento mais recente que vem nascendo de mulheres que começaram a se questionar, né, sobre essas estatísticas de parto cesárea e da nossa saúde, né? O quanto nós somos capazes de ter um parto normal, assim, ou pelo menos que se for uma escolha diferente dessa, que seja uma escolha consciente, né? Que cada mulher ali decida pelo que quer e pela sua vontade no parto. E eu faço parte já desse movimento e tinha muito claro na minha cabeça que eu queria um parto normal. Não tinha problema de ter uma analgesia, não tinha problema nenhum. Queria que fosse no hospital, porque morria de medo de acontecer alguma coisa e eu não der tempo de correr. Então, eu queria ter essa assistência hospitalar, mas eu queria muito que fosse um parto normal, né? Um parto vaginal. E consegui. Não foi fácil, assim, embora a minha médica diga que foi um parto rápido, eu fiquei 9 horas e meia em trabalho de parto. Tive que induzir, na verdade. Eu queria que... Meu bebezinho tem 1 ano, eu queria que ele escolhesse, mas quando eu tava com 39 semanas e 2 dias, eu tive um rompimento parcial da bolsa, e aí comecei a perder líquido. E aí a minha médica falou, olha, vamos induzir, vamos internar, induzir, porque você tá aberta, né? Então você fica ali suscetível a algum tipo de infecção e não faz sentido, sendo que você tem um bebê saudável já pronto pra nascer, né? E aí, com 39 semanas e 2 dias, a gente começou a indução, ele nasceu no dia seguinte, numa quinta-feira, às 6 horas da manhã. Mas foi assim, foi do jeito que eu imaginava. E aí, recapitulando, né, esse processo, eu me lembro de uma situação específica que eu tinha um desejinho, assim, e eu não consegui, e eu descobri na hora o motivo. Eu queria muito esse parto de banheira. Parto de Instagram, sabe aquele parto que o parceiro, a parceira se posiciona atrás e o bebê sai, vem pro seu colo molhado, e aí você olha pro parceiro, aquela emoção. Eu tinha esse desejinho, assim, se for possível, eu gostaria de ter esse registro. E aí eu lembro que eu cheguei em 8 dedos de dilatação, a médica falou, vamos descer com ela pra sala de parto. Chegando lá, você vai querer analgesia, vai querer tentar até o final. E eu assim, né, me dá! Agora! Eu não quero mais um segundo, me dá! Ela aplicou a analgesia, a dor parece que some, pelo menos comigo ali naquele momento, sumiu na hora. Aí eu virei pra ela e falei assim, agora que eu tô bem, posso entrar na banheira? Assim, né, completamente, de última hora, vamos lá, vamos comigo. Ela, Beatriz, pode entrar na banheira, bem, você já tá com analgesia. Eu falei, mas qual que é o problema? Vocês me colocam. Não pode não, gente. Não pode. Aí eu descobri isso lá, Lu. Ela falou assim, primeiro que você já tá com analgesia, como é que a gente vai te colocar lá? E se de repente acontece... o príncipe encantado. Exato, na minha cabeça, né? Meu marido me carregando aqui, bem barriguda. E aí ela falou assim, se acontece alguma coisa lá dentro, como é que eu te tiro? Se eu preciso fazer, por exemplo, uma cesárea de emergência, como que eu faço o corte em você com bisturi elétrico, com você toda molhada? Misericórdia. E aí eu falei, meu Deus, coisas que a gente não pensa, né? Ela falou, o parto de banheira é lindo, mas é um parto de rede social. Não é pra todo mundo, não é pra qualquer situação, não é pra todos, não é pra todas as mulheres. E eu acho que isso é importante, Bia, que você trouxe, chamar de Bia, porque minha filha é Bia também, então vira Bia. Não consigo chamar Beatriz, é Bia. Mas eu acho que isso é importante também, porque a gente precisa ter uma equipe que a gente confia, porque não dá... As pessoas não podem confundir o parto humanizado com o parto que a mulher escolhe tudo. A mulher não pode escolher tudo, e senão não precisaria de uma equipe de profissional ali amplamente capacitada, treinada, né, formada. Então, por isso que é legal a gente também tentar escolher uma equipe que a gente confie, porque eu sempre pensei nisso, né? Eu falei, poxa, eu quero um parto natural, eu queria um parto vaginal, mas eu acho que eu tô confiando tanto nessa equipe que se essa médica segurar na minha mão e falar, Carol, a gente vai pra uma cesárea, eu vou ficar triste, mas eu vou confiar que foi realmente necessário, que eu não tô sendo enrolada, porque tem muito disso, né? Você acha você acha que confia e tal, aí fica uma coisa estranha. Eu tenho amigas que contam que, assim, na semana anterior, a médica falando, a obstetra falando 39 semanas que vai ser um parto natural, vai ser no momento que a criança resolver nascer. E na última semana, o médico começa a mudar o papo, começa a mudar a conversa, induzindo para uma cesárea, né? Mudou de médico com 8 meses de gestação. Eita. Porque era tudo, não, você quer o parto natural, normal, com certeza, vai rolar. E chegou, fez 8 meses, mas então... Aí ela mudou, inclusive foi pro Paulo. Então, exato. E aí, essa questão de, você tem que confiar. Mas e se você confia errado? A gente não quebra a cara tantas vezes, às vezes, com relacionamento, com uma pessoa que você conhece há tanto tempo. Aí, às vezes, aquele médico que você tem uma relação ali dos 8 meses, dos 9 meses, você confia.
E a pessoa vai lá E no momento de muita vulnerabilidade, né? Isso que eu ia falar. Muita Você- vulnerabilidade, assim. É um momento em que acho que dependendo, se a médica chegar pra você na Partolândia ali, você tá na Partolândia, e ela fala assim, olha, você precisa sair daqui, ter teu filho lá na calçada, é capaz de a gente falar, vamos, pega na minha mão e vamos, porque você tá tão vulnerável, né? Assim, você precisa de pessoas confiáveis pra te conduzir, Sim. né? E aí fica o desafio de ter à disposição das mulheres profissionais que sejam confiáveis desse jeito, né? Que a gente saiba exatamente quais são os métodos que aquela pessoa trabalha. Imagina você ter 8 meses e trocar de médico com 8 meses, gente. Assim, Depois de ali, né, nessa reta final, eu ficar ainda toda semana no consultório. Nossa, gente. Horrível. Misericórdia. super horrível. delicado. Agora, e o medo? Assim, vocês tiveram medo antes? Assim, eu sei que assim, a gente tava cercada de informações e tal, mas eu ali, mais ou menos no último, né, trimestre, eu comecei a ficar com medo, assim, de tipo, sabe? Ai, de medo de, tipo, de morrer mesmo no parto. Mas você fala, hoje em dia, né, 2000, na época 21, né, no hospital, na Paulista, né, você fala, não, mas tem uma coisa quase que, não sei se é instintiva, mas que dá um medo, porque é um portal mesmo, assim, sabe? Uma coisa, eu falei, vocês sentiram esse medo? Ou só Eu acho que eu tinha mais medo depois que a criança nascesse, que o que eu ia fazer com aquele pacotinho. Eu acho que era o contrário, e se eu sobreviver a esse parto? O medo era de continuar Como viva. é que a gente faz pra cuidar desse pacotinho? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso não chegou a passar muito, assim. Porque eu ainda não entrei muito nos detalhes, mas o meu foi tão movimentado que eu acho que eu não tive nem tanta chance de pensar muito nisso, assim. Eu passei por vários procedimentos antes. Eu quase tive um parto antes do parto, então foi uma coisa muito... No Já fim, não foi, emenda. não foi o parto normal como você queria, Carol? No acabou. fim, eu tive uma cesárea. Uhum. Eu, na primeiro exame de sangue, descobri que eu tinha diabetes gestacional. E ela foi acompanhada e foi super de boa, né? Só com alimentação até o final. Mas eu furava os meus dedos 4 vezes por dia pra medir a glicemia e tudo. Bom, até aí, ok. Isso não impede um parto normal. Chegando mais próximo, no terceiro trimestre, o João Pedro, ele não virava de cabeça para baixo, ele não ficava cefálico, ele estava o tempo todo sentadinho. E passando o prazo ali, mas sempre tem a chance de, no final, tudo acontecer. Mas ele não virava. E aí, gente, assim, eu virei a especialista de todos os métodos possíveis para fazer uma criança virar. Assim, spinning babies, eu já fiz Watson, eu fazia acupuntura, eu ficava plantando bananeira em casa, eu fazia tudo que vocês possam imaginar, assim. Eu botava música do lado de baixo da barriga para ele tentar escutar a música e querer virar de cabeça para baixo. Olha, eu fazia tudo. Eu tenho uma lista, assim, de umas 20 coisas que você pode fazer pro bebê virar. Se alguém quiser alguma indicação, pode me procurar, porque a lista é longa. E nada dele virar. E aí existe todo um procedimento, né, médico que realmente o parto vaginal ele é o mais indicado, o menos arriscado. Quando o bebê não vira, tem um procedimento chamado versão cefálica, que é possível de ser feito, que é literalmente você virar o bebê dentro da barriga da mãe. No renascimento do parto mostra um desses procedimentos. E a minha médica primeiro tenta, né, as indicações do protocolo é você primeiro tentar em consultório, depois você tentar no hospital com a ajuda da ultrassom. E existe uma terceira hipótese, que é você tentar com a anestesia mesmo do parto, a anestesia ali na coluna, como se faz no momento do parto. Eu cumpri essas 3. Então, primeiro tentei no consultório. O João Pedro não virou de jeito nenhum. Assim, uma dor. Depois, tentamos no hospital, com a obstetriz e a obstetra, com acompanhamento de ultrassom. Foi a maior dor que eu senti na minha vida. Eu lembro que depois de e eu ficava lá quietinha, assim, ó, porque eu queria muito aquilo. Então, eu fechava o olho, assim, respirava muito fundo. E eu lembro que teve uma hora que a minha médica botou... Ela é muito doce, assim, ela é sensacional, parece um anjo. Ela encostou em mim e falou assim... Eu não vou mais tentar. Você vai desmaiar. Você está branca. Eu, não tá doendo, não. Continua. Não, tá tranquilo. Continua. Ela, não, Carol. E aí, saí do hospital com mais essa decepção. E até que a gente resolveu marcar com 38 semanas a tentativa, porque a versão cefálica com analgesia pode virar um parto. Ali naquele momento pode ser necessário seguir para o parto. Então tem que fazer com 38 semanas. O João não tinha virado com 38 semanas. Internamos, fizemos todo o procedimento e eu fiz a tentativa de versão cefálica. Foram vários médicos na sala de parto, porque isso é um evento, assim, são poucas mulheres que topam chegar até esse procedimento. E minha mãe desesperada do lado de fora, que isso, minha filha, 3 cesáreas na conta dela, assim, que isso, que loucura é essa, né? E eu confiando muito nessa equipe,
Inclusive, um dos médicos que tentou fazer a versão cefálica é um dos médicos que tá no renascimento do parto. E o João Pedro não virou. Eu falei, eu já Menino sei. decidido. Nasci pra fazer um parto pélvico. É agora que eu vou mostrar pro que eu vim nesse mundo, entendeu? Aí minha médica sabe fazer parto pélvico, ela deve estar doida pra usar esse meu case aqui, né? E vou fazer um parto pélvico, vai ser lindo. Gente, só que aí as semanas foram avançando, com 39 semanas e 5 dias, eu comecei a ter redução de líquido amniótico e a minha pressão começou a aumentar, né? Então, eu tive 3 medições de pressão alta, o que caracteriza pré-eclâmpsia. Então, assim, pra completar esse histórico todo, eu ainda tive uma pré-eclâmpsia. E aí, eu fui no consultório com a minha mãe, com meu marido, com a doutora Andréia, e todo mundo olhou pra mim, a doutora Andréia olhou pra mim e falou, Carol, o João tá sentado, você tá com pré-eclâmpsia, a gente tentou 3 versões cefálicas, a gente vai ter que ir pra uma cesárea. Gente, nesse momento, assim, meu mundo caiu. Eu sou uma pessoa extremamente controladora, planejada. Meu mundo caiu. Pra resumir, né, eu chorei muito nesse dia, muito, muito, muito. E fui pra casa, muito arrasada. Eu lembro que eu deitava na cama, assim, em posição fetal, chorando, chorando. E aí veio um serzinho de luz, que é a minha mãezinha, sentou na cama do meu lado, falou assim, minha filha, você se planejou tanto pra ter um parto tão bonito, né, do jeitinho que você queria, mas nem sempre as coisas saem como a gente quer. Então, por que você não usa essa tarde de hoje? O João tá marcado para nascer amanhã. Por que você não usa essa tarde de hoje para replanejar e reimaginar esse momento? Nossa, E assim, ela me resgatou dali. Eu olhei para ela e falei, é isso. Eu não sei, eu tirei força, não sei de onde, e aí eu planejei. Eu queria ter um parto com a doula chegando em casa de madrugada, e a doula e a fotógrafa foram lindas. Chegaram na minha casa de madrugada, antes de ir pro hospital. Eu fiz uma meditação linda em casa com a minha doula. As fotos em casa, com o barrigão. E aí a gente foi pro hospital, com as músicas tocando. Tudo quase como se fosse o meu parto normal, o plano A. Só que foi uma cesárea linda, assim, né? Porque com música tocando, a sala com uma janela pra uma floresta. Assim, a única sala de parto do Einstein de cesárea, né? Que tem a janela pra uma parte de floresta. Música, sabe? Eu tive todos os protocolos de um parto humanizado respeitados ali naquele momento. E foi assim que o João veio pro mundo, assim, num parto lindo. Uma cesárea que eu falo que foi a cesárea mais humanizada que existe. E ali eu aprendi, minha filha, que maternidade é tudo menos expectativa que você tinha. É tudo menos o controle que a gente acha que tem. Exato. E aí é até legal citar isso também, pegar isso que a Carol falou, né, Lu? Do parto humanizado, né? Porque fica muito essa dúvida. O que é um parto humanizado? A gente acha, o nosso imaginário vai para um lugar que é a gente ali em casa, com a doula, um parto domiciliar. Esse é o parto humanizado, né? Que sem nenhum dedo humano, assim, né? O mais natural possível. Mas, na verdade, não. O parto humanizado é aquele onde você é tratado com dignidade por ser um ser humano e tá ali naquele momento de tanta vulnerabilidade, né? Você pode ter uma cesárea extremamente humanizada, extremamente respeitosa, né? Onde a sua equipe se comunica com você, a mãe sabe o que tá acontecendo, tá ciente do que tá acontecendo, né? Então, o parto humanizado, que deveria ser todo parto, né? Todo parto deveria ser um parto humanizado, né? Infelizmente, a gente coloca essa nomenclatura, porque infelizmente não são todos que são humanizados, né? Mas Eu tô aqui ainda anestesiada, na verdade, assim, pelo seu relato, porque é isso, você teve um dia ou poucas horas para reorganizar o seu planejamento, seus sonhos, sua expectativa, né, assim. E é muito forte. Por que será que a gente se apega tanto a essa expectativa, né? Eu acho que até essa questão que, sim, o parto normal é muito mais saudável pro bebê, pra mãe, pra todo mundo. Só que também eu acho que tem um movimento nas redes sociais que também traz muita dor pra isso. Quando não pode, cara, ela tentou de tudo e mais um pouco. E aí, ainda assim, eu imagino que dentro dessas lágrimas também venha um pouco de culpa, né? Porque por mais que a gente tenha dado o nosso máximo, a gente tá sempre se sentindo culpada, porque parece que tem essa pressão de, tipo, cara, eu não consegui fazer uma coisa que eu planejei ou que esperam de mim que é o melhor. Porque tem isso do melhor, tem uma competição também, parece, né? Assim, é mais saudável? Mas é melhor, é pior. É meio difícil mensurar, né, também. Parece que em qualquer uma das vias, a culpa vem junto e vem um julgamento, né?
E eu tava até assistindo um programa falando sobre isso, onde esse julgamento vem das próprias mulheres e das próprias mães, né? Porque eu acho que a maioria dos homens, na verdade, Tô nem aí. não tá nem aí, né? Mas entre a comunidade materna e feminina, existe muitas vezes esse julgamento, assim, né? De, nossa, eu aguentei muitas horas de um parto normal. Que é como se isso fosse um termômetro da sua maternidade, né? Do Aí quão você vê forte nos você comentários as pessoas, sua parideira, os caras tem umas insultando a que teve o parto normal, porque é uma loucura a rede social, né? Bom, a Gente, Bruna vive esse universo da rede social, é uma loucura, porque você faz uma coisa, aí você faz a outra, é meio difícil, Sim, né? Assim. Até porque também tem uma outra coisa que existem muitas mulheres que gostariam de um parto normal, vaginal, e não conseguem, mas existem mulheres que optam por ter uma cesárea. Sim. E ok também, tenho amigas conhecidas que falaram, eu não queria sentir dor, eu não queria ter essa lembrança de ter que passar por toda essa dor para poder receber meu filho. Fui lá, marquei, sabe, me preparei. E é uma escolha que deve ser respeitada também, né? Porque assim, não é o único caminho a seguir, nós temos aí, felizmente, vários caminhos na medicina à nossa disposição, né? E acho que é exatamente o que a Carol falou de ter uma escolha consciente, né? Para um lado, para o outro, enfim, ter essa consciência, né? Sim. De informação. Agora, o relato da Bruna também tem um plot twist, né, gente? Ai, muitas emoções. Muitas. Eu acho que a minha equipe me preparou para tudo, para todos os cenários. Inclusive, apesar do Paulo, né, ter essa coisa do parto humanizado e tal, ele nunca, em nenhuma consulta, ele, sabe, nunca deixou de falar, mas existe a possibilidade de você ir para uma cesárea. Então, assim, eles me prepararam para tudo. Então, assim, primeiro filho, primeira gravidez, então, o parto vai demorar. Vai demorar, fica tranquila, são muitas horas, então quando você começar a ter contração, você vai comer uma coisa gostosa, vai tomar um banho, não sei o que. A Cecília não nascia, deu 38 semanas, deu 39 semanas, ela não nascia. Na consulta da 39ª semana, o Paulo falou, a gente não vai poder passar, né? Vai dar 40 semanas, a gente vai ter que induzir. E eu não queria, de jeito nenhum, induzir o parto, porque queria o parto mais natural possível. Eu tava com isso na minha cabeça e nada me tirava isso. E aí, quando deu 39 semanas e 5 dias, a gente foi fazer um ultrassom e cardiotoco. E nada, nenhum sinal da menina. Falava, meu Deus do céu. E na volta pra casa eu falava, você precisa nascer, porque senão eu vou ter que induzir. Eu não quero ir no hospital induzir, não sei o que. E ela me ouviu. Aí no dia 16 de agosto, umas 10 da noite, eu comecei a ter contração. Uma coisa devagarzinho, uma coisa aqui, né? Bom, vou esperar. Vou comer uma coisa gostosa. Como ele falou, tava vendo né? uma série, o Rafa tinha ido dormir. Aí deu meia-noite, a coisa começou a pegar um pouco mais. Aí eu já chamei o Rafa. Eu falei, eu tô tendo contração. Aí a gente avisou a equipe, meu tampão começou a sair. E aí, quando deu 2 da manhã, minha enfermeira obstétrica e minha doula chegaram em casa. Só que quando elas chegaram, eu já não tava sentindo mais nada. Tinha parado tudo. Fez exame de toque, 2 centímetros. Vai demorar. Então, assim, Bruna, tomar um chá, fazer uma meditação, entendeu? Dorme, fica tranquila, porque vai demorar. Aí a Mari foi embora, a enfermeira obstétrica, ficou a doula. A gente ali tomou chá, tomou café, não sei o que, aí voltou tudo. Só que na minha cabeça, era assim, todo mundo falava que é uma dor descomunal, assim, é uma coisa muito sinistra. Só que as pessoas falavam, vai doer muito. Então, eu sempre tava ali me preparando para a pior dor. Então, tipo, vinha uma dor muito forte, eu falava, vai piorar. Então, assim, eu vou ficar aqui. Vem em mim, vem em mim. Eu tô pronta, vem. E aí, tem todas aquelas coisas, né? Aqueles sinais de que você dá quando tá perto, de fato, de você entrar no trabalho. trabalho O pródumos, né? E aí, a Sofia, a doula, ela avisou minha equipe e tal, eu já tava falando, a gente vai começar a se arrumar, se movimentar aqui pra sair. Aí, assim, uma luz divina fez a nossa fotógrafa chegar na nossa casa. Ela falou assim, não, tô indo. Porque eu falei, não precisa, vai demorar, não sei o que. Ela, não, eu vou ficar aí. E aí, ela chegou na minha casa. E aí, menina, minha bolsa estourou. Eu não lembro de cabeça, mas eu mandei pra vocês quanto tempo demorou. 50 minutos, né? De eu entrar, de ter contração, até ela nascer demorou 50 minutos. E da bolsa estourar, acho que foram 16 minutos. E aí, eu me arrumando, minha bolsa estourou, e eu ficava...
porque é muito Eita. estranho, né? Não sei se você chegou a ver a bolsa. A minha bolsa não estourou. É muito esquisito. Eu Isso falava, é meu um Deus, jato, o que, né? que é? O Isso é que, um que é jato. isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Aí Eita. colocou uma fralda em mim e eu falava assim, gente, vai nascer. Não, fica tranquila. Eu falava, não, vai nascer. Meu corpo tá empurrando. Eu comecei a sentir uma Caramba. força de que meu corpo tava empurrando. Você falava, mas eu não tinha que fazer força. E meu corpo tá Caramba. fazendo isso sozinho. Não, fica tranquila, vai dar certo. A gente entrou no carro, numa Pajero TR4 desse tamanho. Entrei no carro, falava, vai nascer. Não, fica tranquila. Saímos da garagem e aí eu falei pra Sofia, tira minha fralda porque vai nascer. A hora que ela tirou, a cabeça da Cecília já tava ali. Dando oi. Dando oi, ela já Sei lá, tava ali. E aí foi tipo, sei lá, empurrou mais uma vez, a menina nasceu. Nossa! Caraca. E aí, quebras de expectativas, porque apesar de eu querer. E aí eu tive o parto mais natural possível, sem nenhum tipo de intervenção. Minha filha nasceu do jeito que ela queria, a hora Voltamos que pra ela casa queria. como se nada tivesse acontecido. Mas como Chegou é que em eu casa, queria? foi fazer um feijão, cozinhar, fazer um arroz, um Só que feijão. como eu queria meu parto? Eu queria meu parto na banheira, Ah, com luz luzinha, baixa, com a luz com de luz. estrela, a música, e não o tocando, barulho do motor o do Rafa carro. fazendo É. massagem em mim, toda uma coisa. Então eu Mas você ficou triste? Fiquei. Ficou? fiquei. Sério? Eu vivi ali pelo menos uns 2 meses onde eu não falava sobre o meu parto de jeito nenhum. Caramba, né? E ficava ali falando. Aí eu ficava assim, mas me falaram que ia demorar. Achando que tinha sido enganada de alguma entendeu? maneira. Fiquei assim, nessa. E aí o tempo inteiro eu ficava mandando mensagem pra minha enfermeira, pra minha doula. Mas e aí? E aí, assim, tipo, nada explica, né? Tipo, o corpo humano, assim, apesar, né, da gente ter ali estudos e etc, etc. Enfim, a fisiologia do, né, cada mulher vai de um jeito, assim. A gente achou que ia demorar e não demorou, a menina nasceu. E como é que você Gente. ressignificou? Eu aqui me fazendo as perguntas. Não, Você vai vamos. fazer. Mas como é que você ressignificou isso? Porque hoje você tá aqui falando pra quantas pessoas escutarem, né? Então. Eu acho que com o tempo, assim, fui vendo. Porque eu falei, não tenho os registros do jeito que eu queria ter, as fotos e tal. Mas eu tenho foto do meu parto, sabe? Assim, eu tenho vídeo, Tem um tá vídeo, tudo. e você postou o vídeo, e ela nasceu com uma circular no Nasceu, e aí foi pescoço, né? desesperador, Esse assim, vídeo porque ela saiu, e aí ela não chorou, e aí eu... Sabe quando você... Né? O que tá acontecendo, assim? Gente do céu. E aí eu falo... Dá pra ver no vídeo, eu falo, filha! Porque ela não chorava. Eu falo, filha! E aí ela começa a chorar, eu fico tipo... Porque eu falei, cara, ferrou. Foi a doula que tirou A doula, circular, então. puxou assim. Aí a Sofia, maravilhosa, graças às deusas, ela tava encerrando a faculdade de... Porque ela iria se... O sonho dela era ser obstetriz, né, enfermeira e tal. Então ela já tinha tido essa aula, ela tava pra se formar, então ela sabia o que Nossa. fazer, como conduzir ali. Mas eu fiquei tão em pânico que eu fui pro hospital. Claro, não, Sim. com certeza. Eu falei, não, vamos pro hospital. Eu cheguei lá toda com a criança aqui, a placenta aqui do lado. Gente. E foi uma loucura, Não, assim. só prova que a gente não controla nada, Não tem né? controle nenhum. Nenhum. Descobriu nenhum. que vai ser mãe, minha filha, você não controla mais nada. Aí É a primeira grande lição da maternidade, É a primeira. né? Porque você não controla nada. isso pra mim foi super difícil, porque eu sou uma pessoa extremamente planejada, organizada, engenheira, controladora, sabe? E nerd, assim, com a minha vida como um todo. Uhum. E foi o primeiro grande tapa na cara da vida que eu tomei da maternidade, falando, fica quietinha aí, porque aqui não é você que vai mandar mais não. E aí eu... Então tá bom, vamos começar assim. É um eterno ressignificar, né? É um eterno... E eu acho que isso não para nunca, né, gente? Porque, assim, em que momento que a gente para de criar alguma mínima expectativa ali sobre os nossos filhos, sobre o futuro deles? E, né, quando que isso de fato acontece exatamente como a gente idealiza? É muito difícil. Eu vou contar um pedacinho do meu, talvez eu conte inteiro. Mas, assim, basicamente, eu busquei uma médica que não era desse... Me fala do grupo, né? Dos humanizados. Porque existe uma... tem uma bolha. Eu falo que é a seita da humanização. É a seita da humanização. Todo mundo se conhece. Todo. É o pediatra. A consultora de amamentação, com a doula, com todo mundo assim. Então, tipo, a minha doula. Vamos por partes, né? A minha médica, eu quis ela porque eu fui pra uma consulta uma vez
na emergência, né? Tava com uma dor, assim, aí fui e conheci, isso bem antes de eu ficar grávida. Eu conheci aquela médica, porque assim, eu já morei em muitas cidades e tudo mais, e eu voltei pra São Paulo. Quando eu voltei pra São Paulo, eu tava sem obstetra. Fazia muitos anos que eu não morava em São Paulo. E aí, quando eu fui nessa consulta, sem obstetra, sem ginecologista. Né? Aí, quando eu fui na consulta, eu adorei ela. Sabe quando o santo bate? Uma pessoa que dá risada alta que nem eu, que é divertida e tudo mais. Eu falei assim, nossa, vou anotar aqui seu contato. E aí, depois, sei lá, de uns 2 anos, eu fiquei grávida. E a pessoa tava sem fazer minha rotina ginecológica, entendeu? Aí fiquei grávida, aí eu falei, oi, tudo bom? E enfim, e tive assim, um acompanhamento super gentil, humanizado. Ela era uma atenciosa, tudo assim com muita, mas eu já sabia. Então assim, eu tinha visto o documentário, né, mas eu já sabia que ela não era do rolê, entendeu? Mas também combinamos tudo que seria o parto. Eu não peguei a taxa dela, né, importante, né? Então, eu acho que também eu não estava 100% comprometida, né, fazendo aqui autocrítica, porque a gente tem que fazer 100%. Eu queria, mas não me comprometi o suficiente para, né, fazer essa trajetória, enfim. E aí, quando estava lá, eu com 40 semanas e 3 dias, ó, já tinha passado 3 dias, eu não queria nascer. Aí eu comecei a sentir as contrações, estava em casa, era umas 5 da manhã, comecei a sentir, tal. Falei, bom, né, vou ficar aqui. Aí eu tinha uma doula. Aí eu fiz questão, eu queria que fosse. Aí o que acontece, né? Eu tive na Promatre, que é a minha médica, ela atende no Promatre e no São Luís. Quem não é de São Paulo, né? Essas são as 2 principais maternidades. São Luís é muito mais do parto normal, a taxa dele é muito melhor do que a do Promatre em relação, né, a cesárea e parto normal. E a minha médica atende nos 2, mas ela tinha preferência pelo Promatre, porque ela é plantonista lá e tudo mais, enfim. E aí, eu falei, cara, um hospital, né? Tava ali no meio da pandemia. Eu falei, um hospital. Tem até esse recorte racial também, né? Que é todo elitizado, branco e tal. Eu falei, só vai ter eu de mulher negra lá nessa sala de parto. Eu falei assim, eu quero. Aí fiz questão que a minha doula fosse uma doula negra, né? Então, eu fui lá num coletivo de doulas negras e tudo mais, né? Aí ela fez a pré foi ótima, porque ela fez todo um trabalho de, tipo, um banho de ervas, sabe? Ali todo um ritual com os ancestrais, assim. Essa parte do pré foi muito linda e gostosa e eu consegui curtir e aproveitar bastante ali, umas 2, 3 semanas antes do parto. Fato é que daí, quando eu comecei a sentir as contrações no dia, aí eu falei, Marcelo, bom, vamos ver, né? Aí começou a ser mais ou menos assim, de 6 em 6 minutos, pelo que eu me lembro, assim. Falei assim, bom, vamos ver. Aí quando eu comecei a sentir a dor mais intensa e frequente, eu falei, era umas 11 da manhã. Eu comecei a sentir às 6. Eu falei, vamos, porque tá começando a me incomodar. Vamos lá, pelo menos pra ver como é que tá. Aí liguei pra doula, a doula falou, encontro com você lá. Nos encontramos lá. Só que acontece, a doula, ela nunca tinha entrado na Promatre, essa doula. Porque olha como esse sistema né? Ela nunca tinha tido acesso a esse hospital. Então, ela teve que fazer todo o cadastro dela lá, piriri, pororó, né? E eu acho que também ela não conseguiu me dar uma assistência, assim, 100%, porque de alguma forma ela se sentiu um pouco oprimida por aquele sistema. Enfim, parênteses. Aí entrei lá, a médica da maternidade fez o toque e falou que tava com 2,5. 2,5 não é assim, né? 2,5. Ela falou 3. É que depois a minha médica, quando entrou, falou 3, ela foi generosa, hein? Aqui não tem nem 2,5. A minha médica, ela fala com a vozinha assim. Mas isso... Só pra te animar, né? Mas daí eu já tava internada. Falei, não, tem 3, não, eu vou me internar. Não tinha estourado a bolsa, não tinha nada. E a minha doula também não me falou assim, Luciana, você abre o olho. Assim, né, que acho que eu tinha essa expectativa, assim, né, assim, pela experiência dela. E aí, eu internei às 11 horas da manhã e eu fiquei nesse hospital lá, né, Aí, na hora que eu internei, parou as contrações, né, porque tem isso também. De chegar no hospital. Parou, não tinha mais dor, nem eu fiquei lá, assim... Eu sei que eu fiquei das 11, aí depois começou, lá pelas 4, 5 da tarde começou a voltar. Resumindo, eu fiquei das 11 até... A Serena nasceu às 2h40. Mas eu fiquei das 11 da manhã até ali 1 da manhã e não aumentou nada. Gente, eu comecei a ficar bodeada do meu parto. A verdade é essa. Você falar, vamos, filho, já deu. Pelo amor de Deus. Assim, porque não tinha uma evolução, não tinha um sentido, não tinha, porque eu não tava em trabalho de parto, na verdade, né? Assim, ativo. Entendeu? E aí você poderia ter voltado pra casa. É isso, entendeu? Então eu poderia ter voltado pra casa. Sim. E aí eu fui ficando cansada. Aí induziu, aí a ocitocina colocou o máximo que dava pra colocar lá, de tempo em tempo eu colocando. Mas meu corpo não respondia nada, não tava acontecendo, e eu comecei a ficar bodeada, sabe? Aí vai, né? Aí entrei na banheira, viu, gente? Só entrei. Pelo menos me uma banhei na banheira, luz colorida, estrelinha no teto, aquela pataquada toda, entendeu? Picolé, enfim, tudo isso, né?
Esse combinho aí. O combo. Gourmetizado, né? É. E aí vivi isso, aí fiz, aí vai pra bola, vai nada, mas nada acontecia. E daí a minha médica falou assim: não, vai, você vai conseguir. Dando aquele apoio, eu olhei pra cara dela e falei: nossa, que bom que você tá acreditando, porque eu não tô acreditando que eu vou conseguir. Ela falou: nossa, que bad, que baixa astral. Não, calma, não, conversa com o Marcelo, não pode ser assim, não pode ser sofrido, tem que, né? Aí eu falei: Marcelo, eu não aguento mais, assim, tipo, Já não tá deu. acontecendo nada. E eu tive uma sensação, olha que bizarro isso, de que eu estava ocupando o espaço de outra pessoa. Olha que louco, né? Porque eu ouvia as outras pessoas, outros bebês nascendo, né? As mães, né, na partolândia real. E eu lá, tipo, já há mais de 12 horas naquela sala de parto, nada acontecendo, eu comecei a ter essa sensação também. Aí eu falei: não, cara, tipo, quanto eu vou ter que ficar 3 dias aqui, assim, tipo, né, na minha cabeça ali, daquele... Uhum. Eu falei: não, aí eu falei assim: eu acho que eu vou querer a cesárea. Aí, tipo, aí chorei também nesse momento, que eu falei: cara, tipo, eu me senti fraca por não querer, né, continuar. Mas eu falei: cara, mas não tá acontecendo nada, realmente. Tipo, eles vão me desinternar e eu voltar pra casa e esperar mais 2 dias pra voltar? Não vão. Até porque eu tava também com 40 semanas e 3 dias, né? Então, enfim, aí foi isso. Daí fui. Aí quando você vai, menina, o negócio é muito rápido. Você vai pra sala. 2 minutos saiu, né? Da hora que eu falei sim, vai a maca, da hora que eu falei sim, em 15 minutos já tava lá, assim. Então, teve essa frustração, né, diante da minha expectativa. Mas aí depois o pós, assim, tipo, que nem, assim, ela já nasceu, pesou ali rapidinho, já veio pro colégio, já veio mamar na hora. Que acho que esse pós também é muito importante, Sim, né, muito assim, na emocionante. humanização, né, de você já poder ter contato. Porque, por incrível que pareça, também tem mães que não têm, né, essa golden hour, não tem esse primeiro contato, né. Como é que foi pra vocês essa parte, assim, desse primeiro contato? Pra mim foi... O Levi nasceu, eu cheguei em 8 dedos de dilatação, desesperada, me veio analgesia, fomos pra sala de parto, eu tomei analgesia. No momento que eu tomei, as contrações pararam. Então já, assim, desacelerou completamente aquele processo que tava a todo vapor, né? Eu dilatei 5 dedos em questão de 3 horas, assim. Esse final foi muito rápido. Então, tanto que, olha só, comigo aconteceu a mesma coisa. A gente tinha fechado uma fotógrafa para poder acompanhar. O Levi nasceu 6h38, ela chegou 6h40. Por 2 minutos eu não tenho registros da saída do menino. Porque o trabalho desacelerou completamente. E aí a médica falou: a gente vai ter que colocar ocitocina nela para poder recuperar esse trabalho de parto. Porque eu já não sentia nada. Ela falou: a gente perdeu o ritmo, né? Aí calma aí, parente, você teve que pagar a fotógrafa, gente? Eu fiquei preocupada com isso. Tive que pagar, mas aí a gente fez um combinado. Paguei o médico. Gente, não é possível. Juro. Você jura? Porque você paga pela disponibilidade, né? Ele tá lá. Mas é integral? Não tem um contrato assim? Não. Se eu fiz é 50%, 100%, Não se eu não fiz... não tienes. Eu falava assim, você tem que pagar a Sofia, porque foi a Sofia que tava... Gente, que loucura Muito isso. louco. E aí... Fecha parênteses. E aí, colocamos citocina de novo, voltei, né, até eu sentir as contrações. E aí, a minha médica, eu tô vendo a cabeça dele, você vai fazer 2 forças, ele vai sair. Fui, força, eu já tava assim, exausta, exaurida, já tinha chegado no meu limite. E aí, ela falou assim pra mim: Bia, tem um halo aqui, alguma coisinha tá impedindo. Sabe, assim, é como se ele batesse e voltasse. A gente podia continuar tentando, mas eu sei que você tá fraca. Aí isso que eu achei muito bacana. Eu tinha mandado o trabalho de parto e tinha falado que eu não queria episiotomia, né? A gente tem essa ideia de que a episiotomia pode ser uma violência obstétrica, de que é perigoso. Que é o cortezinho, viu? Que é o cortezinho, né? Quando você faz aquele aquele cortezinho pra facilitar a saída do bebê. Ela falou assim: a gente tem essa opção, mas eu quero saber com você, eu posso fazer ou você quer continuar tentando? E aí eu falei: quantos pontos eu teria que tomar? Ela: 1 ponto. Assim, é muito pequenininho, mas realmente porque eu sei que você tá cansado e vai te ajudar. E aí foi uma escolha muito consciente. Eu olhei pro meu marido e falei: eu quero porque eu tô muito cansada, eu não vou aguentar ficar fazendo força. Ela fez o cortinho. Vamos lá. A força que você vai fazer agora, ele vai sair. Ele saiu. Uau. E assim, do jeito que ele saiu, tem até um vídeo caseiro que a gente colocou. Coloca o celular. Ele sai com o bracinho assim, ela já pega, ele sai chorando, já vem pro meu colo. E é essa hora que eu chorava, falava: a gente conseguiu. Enfim, todo aquele drama, aquele momento muito emocionante. Mas esse primeiro contato, né, essa pele a pele que você pega seu filho, naquela hora que o Levi chegou no meu colo, você fala: meu,
De verdade, assim, ó, dane-se o Não jeito importa que você a vê, vida. sabe? Dane-se. Se a médica tivesse me apertado um botão e se tivesse saído vindo pro meu colo, eu ia te amar igual, assim, Mas né? eu acho que esse é um ponto importante, Bê, porque eu acho que talvez a gente poderia tentar, né, como comunidade feminina, comunidade médica, se esforçar um pouco para mudar a expectativa com relação à via de parto e tentar focar a questão da beleza do parto nos tópicos que tornam ele essa coisa do humanizado, né? Que eu também acho esse termo péssimo, né? Humanizado é um negócio assim que todo mundo, parto, né? O que não é humanizado? Animalesco? Sei lá, né? Uma coisa meio... Bom, mas... E aí eu acho que a gente deveria conscientizar mais e empoderar mais as pessoas do conhecimento sobre o que é um parto humanizado, que não tem nada a ver com a via de parto. É claro que uma cesárea desnecessária, ela pode ser um parto que não seguiu o protocolo da humanização, mas... E aí eu acho que talvez a gente teria mulheres menos frustradas com os seus partos, né? Eu não sei você, Bruna, porque o seu caso, sim, não acho que não ia ter protocolo. Não, e esse momento que eu vivi de luto por não ter tido parto do jeito, né? Enfim, as fotos que eu queria, etc, etc. E eu ficava recebendo... Eu demorei pra falar na internet, inclusive de como tinha sido o meu parto. Não falei assim de imediato, eu só falei, nasceu. E aí eu falei, não quero falar sobre isso. E aí, quando eu contei, todo mundo falava, tipo, é um sonho de parto, porque você teve um parto rápido, sua filha, né, nasceu saudável, você não teve nenhuma intercorrência, não sei o que. E eu falava, mas tipo, não foi do jeito que eu queria. E aí eu não sei, assim, exatamente dizer onde eu passei a aceitar, mas em algum momento, sei lá, depois de muita terapia, de muita conversa, eu vejo que meu parto foi do jeito que ele tinha que ser, foi lindo do jeito que ele tinha que ser, e é isso, assim. Então... E ela, aí, óbvio, né? Ela nasceu, ela veio, depois que a Sofia tirou o cordão, ela veio pro meu colo, então ela já ficou o tempo inteiro no meu colo, até a gente chegar no hospital, só saiu ali na hora pra pesar, né? Fazer todas o que devia fazer. E foi isso, assim. Ai, gente. Não, eu tô muito feliz, assim, com essas histórias, porque cada parto é único mesmo, e essas histórias são bem... E você contou, na verdade, só um dos deles, né? Vamos estender esse tempo aí, gente. Porque a gente precisa... Não vamos sair daqui sem ouvir o segundo, não? Quer que eu fale rapidinho? Pode falar. O da Bibia já não importava mais a via de parto, é claro. É óbvio que eu gostaria. Eu falei, pelo menos, gente, deixa Deixa ela escolher o momento que ela vai nascer. Me cuidei, tive diabetes gestacional também, né? Mas foi uma gestação mais saudável. Mas aí, com 38 semanas, eu fui na consulta de rotina, minha pressão estava aumentada. E aí, eu já conhecendo a história, a doutora Andréia falou pra mim assim, amanhã você dá um pulinho no Einstein pra medir a sua pressão. Eu olhei pra cara dela, falei assim, eu levo a mala, né? Ela... deixa na mala do carro. Eu falei, tá bom. E aí, eu fui E aí, realmente, eu tive outro quadro de pré-eclâmpsia, né? E tive que só que aí não era tão extremo como foi o do João Pedro. E eu pude induzir o trabalho de parto. A Bia não escolheu o momento de nascer, mas eu passei um pouquinho ali por 48 horas de trabalho de parto. Botei um balão de dilatação uterina, pari o balão de... Esse parto vaginal eu tive que foi num balão de dilatação. Eu fiquei 12 horas com balão, depois a minha bolsa foi estourada, né, mecanicamente, mas foi uma delícia. Eu tava acompanhada da minha mãe, da mesma equipe do primeiro parto, a gente botou música, ficou lá no hospital cantando pagode, dançando, sambando, e eu já de boa. Só que aí com 48 horas que eu já tinha sido internada, com 12 horas de bolsa rompida, eu fui para a sala de parto, tive contrações, cheguei até 6 centímetros de dilatação, mas me deram analgesia para tentar dilatar e acelerar um pouco mais, porque a bolsa já estava rompida. Tem um protocolo que 12 horas de bolsa rota, né, é mais seguro você fazer ali a cesárea. E quando deu as 12 horas, mais uma vez a doutora Andréia me segurou, eu já olhei para ela e ela falou, Carol, eu falei, eu sei, doutora Andréia, eu não nasci para ajudar nas suas estatísticas. Você me desculpa. Mas a gente já tava num outro clima. E aí a gente foi pra cesárea, que foi linda. O nascimento da Bia foi com muita força. Olha só o que é o parto humanizado. Eu tinha muita vontade de ver o neném saindo de dentro de mim. Eu não vi no João porque tem aquele... E eu falei, gente, eu queria ver a Bia saindo de dentro de mim. Eu não tenho problema, frescura com essas coisas de sangue, corte, nada disso.
Olha, uma olhou pra outra assim, falou, cara, a gente nunca fez isso. Eu falei, tira o plástico. Ela, não pode, por uma questão de contaminação. Elas deram o jeito, deram a volta no Einstein inteiro, conseguiram um plástico transparente. E no momento que a Bia foi sair de dentro de mim, a Doula ajudou a levantar a minha cabeça, que eu não tinha força pra fazer isso, e eu vi a Bia saindo de dentro de mim. Foi um parto lindo, assim, sabe? Super humanizado de novo, mas, gente, graças a Deus que existe a cesárea, que existe a medicina moderna, porque senão eu não sei onde eu teria ficado nesse meio do caminho. Mas aí a Bia veio com toda a força do mundo, linda. Mais uma Beatriz pro mundo. Olha que massa. Se mais alguém aqui for ter o segundo filho, além da Carol, acho que a gente já consegue perceber que é mais leve a segunda vez, né? Porque esse peso do primeiro, essa expectativa é muito gigante. É inexperiência, o medo, né? Fica rendido. Enfim, não vou ser eu que vou ter o segundo, mas vocês fiquem à vontade. É muito bom. Eu garanto o segundinho pra vamos você. preso. Eu vou ter essa coragem de encarar mais um. Não sei quando, mas eu vou encarar apoiada. mais um. Eu quero ter a experiência dessa leveza do segundo, assim. Uma delícia. De conseguir saber o que vem por detrás, o que vem depois, o que vem amanhã. Né? Porque essa angústia de, ai meu Deus do céu, e agora? Agora que a gente sabe, acho que é mais leve mesmo, né? Eu quero tentar. Vamos ver se eu tenho coragem. Ai, gente, muito obrigada pelos relatos, por compartilharem mais alguma coisa que a gente não perguntou, alguma dica, algum conselho para outras mães ou... Para outras mães que lidam com isso, né? Que tiveram, de repente, um parto que não era aquilo que elas estavam imaginando. Gestantes, tentantes, enfim. Procure ajuda, né? Exato. Terapia, gente. Faça terapia, procure ajuda, né? Converse com outras mães também que passaram por isso. E feche o seu olhinho, entra dentro de você e tenta ressignificar isso. Pra que você consiga entender assim, eu acho que como você fez, né, Bruna? Você ressignificou. Gruda nas mães, assim. Eu acho que é isso, assim. Uma mãe levanta a outra. E é nessa troca de ideias que a gente vê que a gente não tá sozinha. Que todo mundo lidou ali com um pouco de frustração na hora do nascimento, na amamentação, enfim. Acho que... grude numa mãe. Que delícia! Obrigada, meninas. Obrigada, que Vini. delícia. Foi muito gostoso, Lu. Obrigada por mais esse episódio. Valeu, Breno. Delícia compartilhar com vocês, aprender com vocês. Tem mais, né? Em breve tem mais. Você que acompanha, segue a gente nas redes sociais, @navoltapod. É lá que você fica sabendo os próximos episódios, quando saiu. Enfim, queremos ouvir vocês também. Contem pra gente sobre o que vocês querem que a gente converse, fale, discuta. Vocês são nossas principais convidadas aqui nessa mesa. Obrigada, gente. Vocês, até a próxima. Obrigada, Até gente. mais. Tchau, tchau.